todo mundo, uma pergunta ainda sem respostas 100% concretas e efetivas intriga a humanidade. Afinal de contas, há ou não há vida fora da Terra? E se tiver, como seria? Será que o nosso planeta pede por isso? Será que já estamos saturados e precisamos dessa alternativa? É o que vamos descobrir no Diálogos da Cidade de hoje. São muitas as perguntas, né, gente? Ainda sem respostas. E hoje a gente vai falar sobre isso. E para discorrer um pouquinho sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o doutor e atual chefe da divisão de Astrofísica do INPE, Carlos Alexandre. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Isso aí, eu aproveito para falar, né, gente, que o Diálogos agora está com uma nova roupagem para trazer ainda mais informação para você de uma maneira mais dinâmica. Bom, para começar então, professor, a pergunta da vez, né, que não quer calar. A Terra está saturada, de fato? A gente precisa dessa alternativa de vidas em outros planetas? Saturada em termos de população, em termos de recursos, eu não sei te dizer com certeza, mas que a gente está chegando no limite de uso dos recursos naturais, a gente está. O problema é que procurar vida em outros planetas é uma coisa muito complicada, porque as distâncias são muito grandes. E quem vai? Quem que é o corajoso, né? Corajosa da vez. Podemos ir os 8 bilhões de pessoas? Né? Então a questão é bem complicada, porque a gente não sabe quem vai. Se a gente coloniza um outro lugar, a gente vai levar uma parte da vida na Terra, e a outra parte vai ter que lidar com a saturação aqui, né? E ainda mais que é tudo incerto, né? Tem esse medo do desconhecido e também demanda tempo, né? Demora tempo. Mas o senhor diria que seria urgente, assim, que a gente está perto do fim, então a gente precisa buscar respostas rápidas. Assim, eu acho que a resposta... A questão principal é resolver o problema aqui, na Terra. Porque sair da Terra vai resolver o problema talvez de meia dúzia, que vão para outro lugar, correr os riscos que os portugueses e os espanhóis correram quando resolveram atravessar o Atlântico para chegar na América. Talvez seja o risco equivalente. O problema é que a gente continua lidando com a vida na Terra, e a solução para ir para Marte, por exemplo, são vários meses. Quanto mais longe do Sol, mais frio o ambiente vai ficar. Então você tem que arrumar toda uma construção, toda uma infraestrutura para a vida como a gente conhece se manter. Outras formas de vida que não são humanas, que não são inteligentes, entre aspas, poderiam sobreviver no frio. Nós não. Sim, a gente tem essa limitação ainda, né? E fora que são outras questões também, né? A radiação é muito alta, então tem que proteger as pessoas, então não é tão fácil radiação, como a gente vê em frio, filmes, né? A falta de gravidade por muitos meses faz com que os ossos fiquem muito fracos, eles podem se quebrar com qualquer impacto. A nossa reação com perda de água, reciclagem de água dentro de uma viagem de meses para um outro lugar é um problema muito crítico. Então tem os aspectos da viagem e tem os aspectos da manutenção quando você chega no lugar. Então, não é uma logística fácil de resolver, numa conversa de uma semana, 2. Uma logística bem complicada. Sim, um bocadinho complexo, né? Obrigada, professor. Eu quero aproveitar, então, gente, para apresentar o nosso outro convidado que está com a gente via Skype, que é o professor do Instituto de Física da Unicamp, o doutor Ernesto Kemp. Muito obrigada por aceitar esse convite, professor. E eu já aproveito e replico essa mesma pergunta para o senhor. O senhor acredita que a Terra está saturada e que a alternativa, então, seria buscar vida fora do planeta Terra? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite também. É uma oportunidade ímpar participar desse tipo de evento, porque mais do que nunca eu acho que a gente está precisando divulgar a ciência, né? Porque a gente viu recentemente aí a descredibilidade que tentaram impor à ciência, então eu acho muito importante esse tipo de iniciativa. Bom, voltando ao assunto agora, eu concordo plenamente com o professor Carlos. E por quê? Porque eu acho que o grande problema hoje em dia tem que ser resolvido aqui na Terra. E é aqui que está a questão, é o fato de como a gente tem que lidar com os recursos que são limitados em face a uma população que está sempre crescente.
Então, é uma questão muito, inclusive, de padrão de vida. O que a gente tem que repensar a vida da nossa civilização para se adequar à quantidade de recursos que a gente tem? É óbvio que eu acho, na minha opinião, o ser humano está fadado a ir colonizar outros planetas, por exemplo, Marte é o que está aí mais próximo, né? Mas eu acho que a grande questão da saturação tem que ser resolvida aqui, e não é buscando outro lugar. Tá certo, então, professor. Bom, aproveitando esse gancho, essa pegada, que a gente está falando desse assunto, São José dos Campos está sediando um evento, gente, que é o Space Studies Program, que é o principal evento do setor aeroespacial no mundo. São 9 semanas de evento com conteúdos bem interessantes, palestras, é bem legal mesmo. E eu estive presente em um desses dias e conversei com 2 astronautas que estiveram presentes, que é a americana Sian Proctor e também o canadense Robert Tursky. Primeiro a gente conversou sobre como que tá essas buscas hoje pela vida em outros planetas e quais seriam as consequências dessa descoberta. A Sian respondeu pra gente. Olha só. One of the things is that we are still trying to figure out what's out there. And so one of the fun things about being an astronaut is being able to be on that cutting edge of human spaceflight and the pursuit of answers of are we alone or not. We haven't been able to figure that out yet, but that's the goal. So right now, it's not necessarily about to some extent, we do want to find out if there's life on other planets, but really, the advancement of human spaceflight is about solving issues on Earth. So as we solve for space, we solve for Earth. And what that means is that human spaceflight going to the moon and Mars is all about efficiency in food, water, energy, shelter, waste management. And all of that technology is built and discovered and developed here on Earth, and it makes us more sustainable as a planet. So the advancement of human spaceflight is really about helping us be better here on Earth. I hope that someday that humans will explore the inner solar system, and perhaps our great-great-grandchildren will go interplanetary and explore other star systems. But our first responsibility will always, always, always be stewardship of planet Earth. We don't have a really good track record on Earth taking care of this planet. When we go interplanetary, we may need to make sure that every place we visit we treat with respect. Tá, então podemos ver que eles estão em sintonia com o que vocês falaram, né? Assim, a gente precisa primeiro cuidar aqui do nosso espaço, do nosso habitat, para a gente pensar nessa expansão. A casa cósmica nossa é aqui, né? Toda essa discussão que a Shen comentou de usar os recursos de uma viagem espacial para a gente sobreviver na viagem e eventualmente numa colonização fora, isso tem que ser, e eu acho que está sendo revertido para melhorar o nosso gerenciamento terrestre. Ela mencionou gerenciamento de recursos, de água, de lixo, né? É uma coisa que ela mencionou e é muito pouco comentada. Como a gente gerencia o lixo? A água que a gente consome, ela não é exatamente finita, mas quanto mais poluição, mais problema nós vamos ter. Então, esse processo de tecnologia para fora tem que ser usado para melhorar a tecnologia interna. E aí a gente precisa trabalhar isso na base também, né, com educação. Antes de eu passar a palavra para o doutor, a gente vai exibir mais um VT, continuando nesse assunto. Eu conversei também com o diretor do INPE, o Clésio de Nardim, e ele também deu a opinião dele sobre esse assunto, se a gente está saturado e quais seriam as alternativas. Vamos conferir. A gente pode imaginar que o mundo passou por várias mudanças ao longo da sua vida, né, a sua criação. A Terra, o planeta Terra, como nós entendemos, ele é a nossa percepção dele. Ele existiu antes da humanidade e ele existirá depois da humanidade. Então, um conceito que eu gostaria de aproveitar é que a Terra não vai acabar. Quem vai acabar é o ser humano se não tomar cuidado, porque nós precisamos de alguns elementos fundamentais, que é o oxigênio, água, alimentação.
em número suficiente. A questão é, nós podemos sintetizar a comida no espaço, em outros planetas? Talvez sim. Vem pesquisa nessa frente aí, que é o tal do Space Farming, né? Ou seja, fazendas espaciais, criar alimento nos planetas. Mas é um paradigma. Podemos ter suplementos de vitamina que complementem aquilo que nós levamos para o espaço. E aí sim, a humanidade aqui na Terra pode sobreviver com o que nós aprendemos no espaço. Então, não, a Terra não está saturada, sempre há espaço para acomodar as pessoas. Elas precisam entender que a vida como existia, quando existia a Terra em abundância, era uma. A vida com mais população é outra. Tá, então vou passar a palavra então para o doutor Ernesto. Professor, um dos pontos que o Clésio frisou, né, o ser humano vai acabar se não tomarmos cuidado. Não a Terra. O senhor concorda com essa linha de raciocínio? Tem algum ponto de vista diferente? Não, isso é uma coisa natural, assim, para entender, porque a gente pode pensar lá atrás, inclusive, né? A Terra foi formada, questão aí de 4 bilhões de anos atrás. Quando que o ser humano surgiu? É um tiquinho de tempo depois do surgimento da Terra. E, de qualquer maneira, o que vai acontecer em termos astrofísicos é que, em um certo momento, daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai se expandir. E a expansão do Sol e toda essa mudança digamos, da configuração estelar do Sol e temperaturas, etc., vai devastar o que tem de vida no nosso planeta. E o planeta não vai deixar de existir até esse evento catastrófico, né, que é a expansão do Sol. Mas muito antes disso, as condições climáticas vão mudar absolutamente. E a vida como nós conhecemos, ela não terá condição de existir aqui na Terra. Então, isso acontece o tempo todo no universo. Então, a questão é essa. Ele tocou num ponto certíssimo. A gente acha que a Terra vai acabar. A Terra não está nem aí para a humanidade. É a humanidade que tem que se importar com a Terra, né? Esse ponto é muito importante. Eu acho bastante importante as pessoas entenderem isso. Tá certo. Quer fazer alguma colocação, professor? Ele falou das mudanças, né? Citar que já estão acontecendo, né, algumas mudanças climáticas também. A gente já tem sentido isso em alguns locais com maior força também. O efeito humano de aquecimento global é uma coisa que embora seja polêmica, ou seja criada polêmica sobre isso, na minha opinião e dos especialistas dessa área, isso está fora de questão. Existe um problema de aquecimento de eventos extremos na Terra. Mas o que o professor Ernesto falou é a sequência natural, né, da evolução do Sol. É meio catastrófico falar que o Sol vai inflar e a atmosfera da Terra vai ser varrida e a temperatura vai aumentar e a gente vai virar churrasco na superfície terrestre. Então a vida como a gente conhece, nós, seres humanos, macroscópicos e tudo, provavelmente não vamos existir. É possível que bactérias continuem sobrevivendo no fundo da Terra se a Terra não for englobada pelo Sol quando o Sol crescer, é possível. Se a Terra for englobada pela expansão solar, aí acabou a história, né? Então a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, mas, como o professor Ernesto falou, tem alguns bilhões de anos para frente. Então, nesses bilhões de anos, nós temos que tomar cuidado. Existe esse começo de expansão solar daqui a cerca de 250, 300 milhões de anos. O vento solar vai começar a remover a atmosfera da Terra, como ela fez com Marte no passado. E essa remoção de atmosfera, para quem vive na superfície, para as formas de vida da superfície, vai ser letal. Mas vai passar muito tempo, a gente não precisa se preocupar, nem os nossos netos, nem os nossos tataranetos, mas em algum momento a civilização humana, se ela não se aniquilar antes, ela vai passar por esse problema. E aí, ou a gente sai para um outro lugar, alguns poucos, ou a gente, né, encerra a história da vida na Terra. Uhum. Assim, é meio catastrófico, mas infelizmente, ou felizmente, sei lá, é a sequência natural da evolução estelar. Então, vale a pena esses esforços, que é o que a gente estava falando no começo, essa busca pelo desconhecido, né? Então, vale a pena esses esforços, esse gasto, né? São investidos, o dinheiro que é investido nisso também, toda essa pesquisa, todo esse tempo. Então, vale esse esforço para a gente ver se tem alguma outra alternativa, alguma outra saída em outro local que não seja aqui. Eu acho que vale, e como o professor Ernesto comentou,
o papel da ciência, no final das contas, é fazer com que a vida humana, a sociedade humana tenha uma qualidade de vida melhor. Equilíbrio, redução de desigualdades, condições mais adequadas de vida, o que a gente não vê na Terra hoje. Isso tem que ser um resultado da ciência aplicada para a sociedade. Então, mesmo que a gente não saia, mesmo que a nossa forma de vida seja distinta na Terra, nesse período a gente tem que fazer isso ser confortável. Então, todo esse investimento retorna para que a vida na Terra seja uma vida confortável durante as próximas centenas de milhões de anos, que é um tempo grande, suficientemente grande para a gente cuidar. Bacana. Agora eu quero perguntar para o professor Ernesto, quando a gente fala em vida fora da Terra, né, tem alguns requisitos básicos, né? A gente fala de oxigênio, da água. Quais seriam os outros? Quais seriam esses pré-requisitos para que a gente consiga ter vida inteligente fora da Terra? Então, você está tocando num ponto bastante, não é nem polêmico, estamos aprendendo muito sobre isso. O professor Carlos, inclusive, sabe muito mais do que eu sobre isso, porque ele trabalha com astrobiologia, mas é interessante a gente observar uma coisa. Em ambientes extremos aqui na Terra, a gente tem descoberto vida de uma maneira que era impensável há pouco tempo atrás, 20, 25, 30 anos. Então, por exemplo, recentemente, você falou de uma coisa, de oxigênio. Recentemente, foram descobertas alguns organismos que eles se alimentam de minerais e não precisam de luz. Isso foi descoberto em minas muito profundas. Então, é um tipo de, digamos, de ciclo de vida que era impensável. E cada vez que a gente vai descobrindo essas formas de vida em ambientes cada vez mais extremos, o intervalo, digamos, de zona de habitabilidade, né, que assim é chamado a região em torno de estrelas, onde é possível haver vida, vai aumentando e vai modificando. Então, esse paradigma que a gente tem, como eu falei um momento atrás, né, a vida como a gente conhece, e que o professor Carlos pontuou muito bem, né, pode ser que tenha vida que organismos sobrevivam embaixo da Terra, né, abaixo da superfície. Então, a resposta para a sua pergunta a gente ainda está aprendendo e estamos cada vez mais surpresos e adquirindo uma consciência de que a vida pode existir em ambientes muito mais extremos do que a gente vive aqui na Terra. Então, é isso. É muito mais... as possibilidades são muito maiores do que as que a gente imagina para encontrar vida fora da Terra. Não podemos ser surpreendidos. Então, é um trabalho formiguinha ainda, né? Novo para todo mundo. Bom, professor, eu já passo a palavra para o senhor. Eu só preciso chamar um intervalo, que a gente está com o tempo apertado. Hoje o Diálogos da Cidade está falando sobre vida em outros planetas. O que você pensa a respeito disso? Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando de um assunto complexo, misterioso e que divide opiniões, traz muita curiosidade, que é a vida em outros planetas. E eu estou recebendo aqui no estúdio o físico e atual chefe da divisão de astrofísica do ITA, o professor Carlos Alexandre, e também via Skype, professor do Instituto de Física da Unicamp, Ernesto Kemp. Bom, o professor Ernesto, ele tem um compromisso, mas eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez por participar aqui com a gente. O professor Ernesto, ele está na Itália, mas tirou um tempinho para conversar com a gente. Professor, muito obrigada, viu, por contribuir com o seu conhecimento aqui com a gente. Eu que tenho que agradecer, foi, assim, um grande prazer para mim poder participar desse tipo de bate-papo e fazer com que as coisas que estão, digamos, às vezes muito fechadas, né, dentro das instituições de pesquisa, chegue a um público maior. Então, eu que agradeço vocês, me coloco à disposição para quando vocês quiserem bater papo sobre alguma outra coisa, estou por aí. Agradeço a todos e, ok, é isso.
esse assunto Obrigado. continue sendo, né, falado cada vez mais, tendo acesso, propiciando acesso a outras pessoas. Muito obrigada mais uma vez, viu? Até mais. Eu que agradeço. É isso, então. Bom, professor, no último bloco a gente estava falando sobre a vida em outro planeta, nessa situação. O senhor gostaria de complementar? O professor Ernesto referenciou essa questão das água, né, condições, da água, do oxigênio. A gente pode pensar o seguinte, como a única forma de vida que a gente conhece é a forma de vida na Terra, existe uma receita para a vida ter evoluído, das bactérias, dos micróbios que existem até hoje, até nós, que estamos aqui estudando e conversando sobre esse assunto. A Terra, de uma certa forma, é muito especial. Ela, além de ter o oxigênio, ter a água líquida na superfície, ela tem também uma atmosfera que permite fazer uma estufa. A gente vive dentro de uma grande estufa. Ela tem o movimento das placas tectônicas que garante que os gases da atmosfera reciclem. Existe uma coisa pouco comentada, que é o campo magnético da Terra, que funciona como escudo para as partículas que vêm do Sol, que são super nocivas para nós. E existe, para a gente, né, macroscópicos, seres humanos, existe o oxigênio disponível. Isso foi uma condição essencial para a evolução da vida, para a evolução dos vertebrados e para a evolução da complexidade. Se a gente pensar em evolução, você pode pensar em complexidade, então a bactéria é pequenininha e nós, que temos mais bactérias do estômago do que as nossas próprias células do corpo humano. Ou a gente pode pensar em adaptabilidade, aqueles seres muito simples, muito microscópicos, mas que vivem, como o professor Ernesto falou, em condições extremas. Dentro de reatores nucleares, no fundo do mar, na alta atmosfera, dentro de vulcão. São essas que vão sobreviver, né? Na hora de uma catástrofe gigante. Nós não, mas as bactérias vão sobreviver. O quão somos frágeis, né? Nós Pensar somos nisso muito também frágeis. para refletir. É um Muito assunto para se frágeis. refletir. E, professor, quando a gente fala em vida em outros planetas, vida inteligente, né? Outra pergunta também polêmica que divide opiniões. O senhor acredita há vida, estamos sozinhos ou não no universo, pensando, né, no macro? E se a gente não tiver sozinho, a pergunta, por que esses seres, eles não vieram até nós, enfim, já não se propagaram? Eu costumo responder essa pergunta. Normalmente eu faço a palestra, chega exatamente desse jeito, dessa forma. Então eu falo que acreditar não é um verbo certo, né? A pergunta é, existe possibilidade? Se a gente pensar na vida como uma vida química, baseada nos elementos da tabela periódica, no carbono, no oxigênio, no nitrogênio, esses elementos estão aí, ó, desde o começo do universo. Então, se a gente pensar, a matéria-prima está aí? Tá, né? Daí a inteligência evoluir, né, como a gente está hoje aqui conversando sobre esse assunto, vai uma distância assim gigante e eu não sei precisar quais seriam as condições para a inteligência aparecer. O que eu acho que é possível, perfeitamente possível, é ter vida como a gente conhece, assim, as bactérias, vida simples. Isso é perfeitamente possível. Vida complexa é muito mais difícil, é muito mais complexo para evoluir. Aí a gente pode pensar no seguinte, eu vou descartar essa conversa das visitas dos OVNIs e tal, porque é uma coisa que eu não estudo, então eu acho que eu não posso falar com propriedade. Mas eu pensaria o seguinte, até já tentei trabalhar um pouco dentro da minha área nesse assunto, é identificar sinais inteligentes de fora da Terra. Isso não aconteceu ainda. Em mais de 60 anos de busca, a gente não identificou nenhum sinal inteligente de rádio, alguma comunicação não natural. Isso a gente não conhece. E aquilo que eu falei das distâncias no começo da conversa aqui, a menos que seja uma tecnologia muito diferente, pode ser que ela exista, mas para o ser humano hoje não dá para viajar daqui para Alfa Centauro, que é a vizinha. Alfa Centauro é a estrela mais perto de nós, que está a 4 anos-luz, mais ou menos. Se a gente saísse do ônibus espacial hoje e fosse para lá, nós íamos levar 178 mil anos para chegar. E 178 mil anos é muito mais do que a história da humanidade na Terra. Então, eu penso que viagens é complicado hoje, com essa tecnologia,
mas penso que a gente poderia identificar um sinal inteligente de uma outra civilização apontando para cá. E como que está a nível Brasil mesmo, das nossas pesquisas, como que o Brasil se insere, está nessa condição também desses estudos, dessas pesquisas, nessa busca por esse tão curioso, tão sonhado, digamos assim, desconhecido? O Brasil tem uma comunidade relativamente pequena, mas muito ativa nessa área. Tem uma comunidade que estuda química no meio interestelar, que identifica os elementos que poderiam formar vida em outros lugares. Tem um grupo muito forte que trabalha na busca de planetas fora do sistema solar, que a gente chama de exoplanetas. O INPE, inclusive, orientou o primeiro mestrado e o primeiro doutorado nesse assunto há quase 20 anos atrás. Existe uma busca de sinais de rádio, que era mais ou menos que eu trabalho, né, que não é exatamente a busca dedicada, mas os instrumentos que podem identificar esses sinais de rádio, que seriam sinais inteligentes. E existe um grupo de biologia, né, em São Paulo, no Rio, aqui na Univap, em São José dos Campos, que estudam essas bactérias que o professor Ernesto falou, que vivem em condições muito complicadas, muito hostis para a vida humana. Então, embora a comunidade não seja grande, ela está congregada numa sociedade chamada Sociedade Brasileira de Astrobiologia. São talvez 100 e poucos membros. E isso une as várias áreas do conhecimento. Então, nós estamos, embora poucos, estamos bem situados aí. Bacana, São José dos Campos também sendo representada aqui. A questão tecnológica, espacial é muito forte, né? Isso é bem bacana a gente frisar também. E esse próprio evento que está acontecendo aqui na cidade, o Space Studies Program, também é um evento bastante interessante para isso. Eu acho que principalmente para, de repente, despertar nos mais jovens, nos pequenininhos, quem sabe tirar daí novos talentos. Bom, já que a gente falou de tecnologia, eu quero continuar essa conversa. A gente fala muito dela e ela está evoluindo cada vez mais, mas qual será que é um limite? Tem um limite? Tem um limite ético, falando? Nesse dia do evento, do Space Studies Program, eu também conversei com o reitor do ITA aqui de São José dos Campos, o Anderson Correia, e ele comentou sobre este assunto. Olha só. Existe toda uma questão ética e de direito espacial que ela é sempre avaliada. Existem organismos que avaliam o que pode ou não ser feito no espaço. Em termos assim, de satélites, de foguetes, a gente tem já centenas e milhares de satélites já ao redor da Terra. E à medida que isso vai caminhando, nós vamos criando conceitos e tendências que a gente vai poder usar para poder avaliar toda a ética em outros planetas. Mas por enquanto é muito cedo para saber, mas a ideia é a seguinte: o ser humano é curioso, quer saber o que está acontecendo nos outros planetas. A gente envia sondas, a gente tem telescópios, a gente tem espaçonaves, tudo isso para ir saindo um pouquinho da Terra. Por enquanto a gente saiu muito pouco. Se considerar o que a gente tem de conhecimento pelo tamanho do universo, é quase nada. Mas à medida que a tecnologia vai avançando, a gente consegue chegando nos outros locais. Tá, então. E sobre este mesmo assunto, eu também perguntei ao diretor do INPE, aqui de São José, o Clésio Dinardim, e ele também opinou sobre o assunto. Isso é uma pergunta bastante relevante no momento. Nós estamos surgindo inteligência artificial que vem para ajudar a sociedade, é uma inteligência desenvolvida do ponto de vista do conhecimento humano. É como se nós fôssemos os geradores de um novo tipo de simbiose, um novo tipo de vida, um novo tipo de vida, nesse caso autônoma, né? Quando se assume que há inteligência como nós temos no nosso cérebro. O fato é, nós estamos colocando os paradigmas para a inteligência artificial nesse momento. E nós podemos definir as prioridades, nós podemos definir as premissas como uma lei fundamental desde o início. Assim como nós respeitamos, o ser humano tem os comitês de ética e ele é impelido a obedecer as ordens éticas que a própria sociedade se organiza. Então, isso pode ser feito. Então, não tem limite para o avanço tecnológico. E também eu não vejo com tanto problema como a comunidade vê a questão das máquinas superarem o ser humano. Isso é absolutamente natural. Vai acontecer em algum momento ou outro, quando a automação chegar a esse nível de inteligência e substitui a percepção humana. Aquilo que o olho humano não consegue enxergar, nós já enxergamos com outras máquinas, como os scanners, não é?
internos do corpo, as tomografias, aquilo que enxergam as radiografias, aquilo que enxerga o interior do nosso corpo. Então já tem uma percepção, isso já começou. A questão é integrar tudo isso com inteligência. Aí está o limite ético, né? O limite de embutir a nossa ética, da nossa humanidade, nessa nova forma de vida autônoma, autômata que vai surgir com a questão. Mas o espaço não está avesso a isso. Vai surgir também questão de exploração, como já temos robôs, mas hoje robôs operados da Terra. Então eu vejo e eu estimo que em breve nós vamos ter robôs autômatos com inteligência artificial e operando em outros planetas, hein? Eita, assunto polêmico, né, professor? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Inclusive, muitos especialistas argumentam desse problema quando a gente fala de inteligência artificial, porque é um caminho sem volta, né? Quando a gente fala de tecnologia, é de como está hoje para mais, né? Para maiores avanços. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Existe esse limite ético e qual seria? Puxa vida, essa é complicada. Eu diria o seguinte, a gente não volta para viver como vivia na Idade Média, como vivia no século XIX. A tecnologia ela faz parte da sociedade, ela vai avançando e os limites vão sendo alterados com o passar do tempo. Eu acho que a ética ela tem que entrar de uma maneira macro na programação de inteligência artificial, na programação dos robôs, na programação da vida, que a gente chama da vida 3.0, a vida baseada nas máquinas, vida entre aspas, de maneira que ela nunca possa prejudicar a vida humana, a civilização humana. Então, conceitos éticos que privilegiem ou que salvaguardem a condição humana são fundamentais. Isso é um assunto que eu não domino, não é a minha área de atuação e tem muita gente muito boa discutindo isso. Mas acho que o consenso geral é que a ética da vida 3.0, da vida cibernética, ela tem que salvaguardar a condição humana. Bacana ter essa preocupação, nessa humanização também em relação a isso. Bom, pessoal, a gente vai para mais um intervalo agora, o último de hoje, mas não saiam daí, bate-papo tá muito bom. Diálogos da Cidade volta já já, fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. E, professor, quando a gente fala sobre os avanços tecnológicos, os avanços da ciência, é claro, são embasados em muitos estudos, né? E aí, muitas vezes, gera aquela polêmica, um certo conflito, né? A famosa ciência-religião. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, dado esse momento atual que a gente está vivendo também. Eu acho que são maneiras muito distintas de ver o mundo, né? Uhum. A religião, ela tenta acessar o divino e ela tem dogmas e tem ensinamentos que, no final das contas, buscam uma melhor condição de convivência dos seres humanos, né? Se você olhar as religiões antigas e as religiões cristãs, elas têm um ensinamento que permeia todas elas, que é amar ao próximo como você se amaria, né? Ou faça ao outro que você faça a você. Isso é um princípio que é imutável, é muito diferente da ciência, que é uma forma diferente de ver o mundo, onde não existem dogmas e onde não existem verdades absolutas. Elas vão sendo melhoradas, elas vão sendo construídas e reconstruídas e readequadas conforme a nossa percepção de mundo aumenta. A conversa das máquinas estenderem a nossa capacidade de ver o universo está ligada a isso. A ciência ela vai se adequando e as descrições do universo vão mudando conforme a nossa percepção melhora. E a religião ela tem talvez a missão de tornar a relação humana com o divino mais clara e fazer com que os seres humanos convivam em harmonia, que não é absolutamente a missão da ciência. São, como a gente falou, bem distintos, né? Mas o senhor diria que um complementa o outro? O cálculo seria esse? Eu acho que para algumas pessoas sim, né? As pessoas que têm essa fé religiosa, a ciência é uma confirmação do divino, né? A ciência é mais uma manifestação do divino.
Eu estou do lado dos agnósticos, né? Então, eu não questiono a existência ou a ausência de Deus, mas eu fico pensando que existe alguma coisa, né, alguma força que criou esse universo maravilhoso que a gente vive. E aí, quando me aperta, falou, mas você acredita ou não? Eu digo, olha, se Deus existe, ele não precisa intervir. Ele criou o universo, foi tomar café e está deixando o universo avançar com as leis que ele criou. Né? Ele só está maravilhado com a criação que ele fez. Bacana, é importante a gente reforçar, né, gente, que é um debate, é legal falar sobre esse assunto, né, cada um expor a sua opinião. E, professor, a gente já falou, deu uma pincelada no começo do programa, mas eu queria frisar, quando a gente fala dessas descobertas, obviamente não dá para cravar, né, vai ser amanhã, vai ser daqui 10, 20, 30, 50, 100 anos, enfim. Mas a gente está mais perto. O senhor acredita que a médio prazo a gente consiga ter uma resposta um pouco mais concreta para esse desconhecido que a gente tanto busca desde os primórdios da humanidade? Se a gente pudesse fazer um paralelo com o que tem sido descoberto das formas de vida em condições extremas na Terra, eu diria que a gente está perto, mas como são ambientes muito diferentes, é difícil fazer uma avaliação. Existe uma brincadeira entre os colegas da área de astrobiologia, uma espécie de uma aposta que até o final da década a gente vai achar alguma forma de vida por aí, né? Ou em Marte, ou em Vênus, né? ou no subsolo, nos oceanos de Europa, que é uma lua de Júpiter. Mas, assim, é muito mais um desejo que a gente quer que aconteça do que, de fato, uma evidência que a gente vai encontrar. Mas esses são os lugares mais prováveis. Se a gente tiver que encontrar alguma forma de vida diferente da nossa, a aposta seria Marte, nessa ordem. Marte, o subsolo... Marte mais provável, então. Marte, se eu fosse apostar, eu apostaria. Se eu tivesse $1 bilhão para fazer uma missão, eu apostaria numa missão para Marte. Depois uma missão para a Europa, para estudar o oceano que fica debaixo da camada de gelo de Europa. E depois Vênus, porque Vênus está numa condição de atmosfera muito mais hostil do que os outros dois. Então, mas a aposta, assim, por isso que esse movimento de visitar Marte é um movimento grande aí nas agências espaciais do mundo. Eu apostaria Marte como o candidato mais provável. Tá aí, então, a aposta do professor. E, professor, claro que tem coisas, até por questões éticas, né? Mas, assim, tem muitas coisas que fogem da maioria das pessoas, digamos assim. Tem muitas coisas que provavelmente já foram descobertas, estão sendo estudadas e que, né, a gente não faz a menor ideia, né? Assim, tem muita coisa por aí? Voltando ao que o professor Ernesto comentou no início aí da nossa conversa, né? Essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, estar fazendo o programa, é uma oportunidade da gente trazer coisas que ficam dentro da academia, né, das instituições de ciência, para o público em geral. Então, tem muita tecnologia, que é tecnologia civil, não é tecnologia militar, que tem acesso, nós temos acesso, que elas provavelmente vão chegar para a sociedade daqui a 10, 15 anos na forma de aplicativos, de equipamentos, né? Então tem muita coisa. Posso dar um exemplo para você do telefone celular que a gente tem, que faz tudo hoje. Hoje, com a tecnologia do celular, muito menos do que isso o homem pousou na Lua nos anos 60, né? Então, melhores telescópios, melhores equipamentos para cirurgias médicas, melhores material para enxerto, para prótese, material sintético para osso, material para tomografia cerebral, implantes cerebrais. Tudo isso está acontecendo, mas ainda não chegou para a sociedade em geral, só em condições específicas, né? O papel da ciência é justamente esse, preparar isso, testar, ver a segurança disso para o uso na civilização humana e entregar isso para melhorar a qualidade de vida do ser humano. É uma imensidão, né? De fato. Bom, já que a gente falou um pouquinho sobre esse desconhecido que muitas pessoas não têm acesso, eu aproveitei nesse evento que está acontecendo aqui em São José, o Space Studies Program, para conversar com algumas crianças. Tinham muitas crianças lá das redes municipal, estadual e também da rede particular, e eu fui conversar com eles sobre o que eles estavam achando do evento e o que eles pensam quando a gente fala em vida fora da Terra. Vamos conferir.
O que você acha sobre vidas em outros planetas? Você acha que existe de verdade? Eu acho que existe, porque o universo é muito grande. Não deve existir sim. Eu acho mais ou menos. Eu acho que existe. Eu acredito, mas se tiver é muito incrível. E existem bilhões de planetas no universo, então a chance de ter é enorme. Sim, eu acredito muito. Sim, com certeza. Como que você acha que deve ser? Você tem essa curiosidade? Tenho muita. Eu acredito que seja diferente da nossa. A vida ela pode se diferenciar biologicamente e pelas condições de outros planetas e como funciona, ela pode ser diferente, muito diferente. Estrutura, comida, alimentação, até a respiração, eles podem não respirar ou fazer outra coisa. E você, se tivesse, de repente, a possibilidade de ir para lá, você iria? Eu não sei, eu tenho bastante medo de ir para o espaço, mas eu acho que ia ser bem divertido. Então, acho que sim, eu faria. Se você tivesse a oportunidade de ir para o espaço, você iria ou você teria medo? Assim, porque é muito tempo, longe de todo mundo. Eu iria, mas eu ficaria com muito medo. Se você tivesse a oportunidade, você arriscaria ir ou não? Sim, sem pensar duas vezes. Te desperta a curiosidade? Se você tivesse, de repente, algum dia uma oportunidade de viajar para outro planeta, você iria? Sim. Por quê? Que eu gosto. Você fica curioso com essas coisas? É um tipo de um tema que você sempre lê a respeito, que você tem curiosidade? Te desperta isso? Sim, é um tema muito interessante, na minha opinião. É muito legal poder estudar outros lugares que não a Terra. Você já tem uma profissão em mente? É algo relacionado a essa área? Relacionado a essa área, eu acredito que física. Eu gosto muito dessa parte da astronomia, não astrologia, astronomia. Como os planetas funcionam, galáxias, quasares, buracos negros, enfim. Tá aí, então muito legal, né, professor, ver esses jovens, são aí crianças, alguns adolescentes, né, estão no começo aí da caminhada, e é legal, né, terem a oportunidade de terem contato, né, com uma palestra de 2 astronautas, de um evento como esse, sem dúvida é daquelas coisas que marca a gente, né? Com certeza. O SSP, no Summer Space Program, é um evento assim, espetacular. Eu tive a oportunidade de participar como aluno no ano e como professor no ano seguinte. Legal. E foi assim uma vez na França, outra vez na Austrália. E é exatamente essa dinâmica, você pegar as escolas, pegar os alunos do ensino fundamental, do ensino médio e plantar uma semente, né? No final das contas, se você desperta a curiosidade, eles vão procurar e vão... É natural do adolescente, da criança, ter essa curiosidade. O que a gente tem que fazer é plantar a semente certa para eles procurarem se aperfeiçoar e eu sempre falo para os meus alunos, eles têm que ser melhores do que eu. Então a gente tem que plantar essa semente para que eles sejam sempre melhores do que a gente que está ensinando nesse momento. É fantástico, eu espero que isso continue ao longo das 9 semanas, que isso tenha bastante impacto, né, nas escolas da cidade. E a gente falou da educação, a educação, sem dúvida, ela move fronteiras, né? E para isso, essa base, e para isso também é preciso de oportunidade, né? E é justamente o que eles tiveram. Quando a gente fala sobre assuntos como esse, né, a gente ainda vê como muito distante. E é importante democratizar, né, justamente dar esse acesso, dar oportunidade para que alunos sejam, independente da classe social dele, que ele possa sonhar, né, que ele possa ver ali, de repente, um caminho, uma oportunidade. São José, nesse ponto, é super privilegiada, né, porque a rede pública de São José, o ensino público é muito bom, tanto estadual, dentro da cidade, quanto o ensino municipal. Tem algumas escolas da rede particular que são excepcionais, né? Eu conheço o trabalho de várias delas, eu já dei aula na rede particular, quando minhas filhas estavam na rede particular. Então, junta essa condição boa da educação básica com o fato da cidade hospedar o INPE, o ITA, o CTA, ter uma universidade particular de qualidade como a Univap, com pesquisa, com gente que ativa na parte de ciência. Então, São José ela pode propiciar justamente isso que você falou, Dani, essa integração e essa oportunidade das crianças, né, dos estudantes, dos jovens,
conversarem diretamente, vivenciarem isso dentro das próprias instituições de pesquisa, que é uma oportunidade que poucas cidades do Brasil oferecem. E que a educação, a pesquisa, ela seja cada vez mais incentivada, né? Porque daí diz muita coisa, né? A gente está plantando uma sementinha para o futuro, isso diz muito também sobre o futuro da humanidade. Então, que esses assuntos, a gente tem um espaço aqui hoje, mas que outros locais também, que seja amplamente disseminado, que seja amplamente discutido assuntos como esse, né, professor? Sim, idealmente a gente deveria ter uma oportunidade como essa em cada uma das cidades do país, e cada uma delas faz o seu trabalho, faz a sua ação para que a educação seja integradora, seja redutora de desigualdade, que a gente tenha um pensamento crítico com relação a pseudociência, fake news, coisas que são... A tudo, né? A tudo. Mas eu penso que o pensamento crítico é essencial para você ter uma sociedade melhor, ter um ser humano melhor, e isso, sem uma educação de qualidade, isso não é possível. A educação é a base de tudo, né? Professor, a gente está chegando ao fim. Para a gente encerrar, a gente falou de muitos assuntos hoje. Eu acho que daria para ficar mais horas conversando, porque é um assunto bem denso, né? Tem muita coisa para falar. Mas pegando um catadão aqui, assim, o senhor deixaria, que mensagem que o senhor deixaria, aí eu digo, para esses jovens, né, que também estão participando do evento, acompanhando, para as pessoas que também estão nos assistindo, que se intrigam ficam com a pulga atrás da orelha em relação a esse assunto sobre vida fora da Terra, que mensagem que o senhor deixaria para essas pessoas? Tem uma frase assim muito famosa do Carl Sagan, meio que propagou. Ele diz que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Quer dizer, o fato de a gente não ter encontrado vida em outros lugares fora da Terra não quer dizer que ela não exista. Quer dizer que a gente ou não procurou no lugar certo, ou não procurou da maneira certa, né? Porque a gente procura vida da maneira como a gente conhece. E pode ser que a gente esteja procurando num lugar e ela esteja com uma outra forma. Então, educação de qualidade, ciência de qualidade permitem que essa busca, né, pelo desconhecido seja aumentada. Como o professor Ernesto falou, a gente aumenta a chance de encontrar alguma coisa que vai mudar, certamente, na minha opinião. Isso é a descoberta da história da humanidade. Se a gente achar vida em outro lugar do universo, é a descoberta mais importante que o homem jamais fez. É isso. É isso. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela participação, pela disponibilidade e reforçando o que o professor comentou, né? Para se descobrir vida em outros planetas e tantas outras coisas, a gente precisa, mais uma vez, investir em educação, que é a base de tudo, para a gente ter um futuro mais promissor, né? Novos talentos e não parar por aí, né? Porque essas pesquisas, esses estudos não podem parar, eles precisam sempre, pelo contrário, precisam sempre avançar cada vez mais. Então é isso, professor, mais uma vez, muito obrigada por tirar um tempinho do seu tempo, né? Que é corrido, para conversar aqui com a gente. E é isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueça que vocês podem nos acompanhar pelo youtube.com/câmara-sjc. Lá vocês acompanham este programa na íntegra e todos os demais programas da TV Câmara de São José, que por sinal está com uma programação bem variada, viu, gente? Vocês podem nos acompanhar também pelo canal aberto 12.3 e se quiser também saber as novidades, estreias dos programas, dar alguma sugestão de pauta, pode acessar o nosso Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Eu fico por aqui nesse novo formato do Diálogos da Cidade, né? Nova roupagem, que vai permitir ainda mais interação, mais conteúdo para você. Mais semana que vem a gente está de volta. Fiquem com a gente. Até mais!